Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 2, abri-la e deixá-la aberta, para que nós meditemos neste salmo. Um salmo de uma riqueza extraordinária, e nós vamos meditar na metade dele hoje. Vamos lê-lo todo, mas meditar apenas até o versículo de número 6, deixar o restante para o próximo domingo. Temos tomado cuidado de não nos delongarmos muito nessa metodologia que temos, remota, porque o nível de atenção eu sei que não é o mesmo quando vocês estão aqui na igreja. Portanto, o Salmo 2 diz-nos assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Deus abençoe o seu coração com a leitura desse texto, e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nele, para que nós possamos meditar hoje até o versículo de número 6. O versículo 7 é o centro deste salmo, e tem o tema deste salmo, quando é dito assim: proclamarei o decreto do Senhor. E qual é o decreto? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo fala de Jesus, como nós poderemos entender. Proclamarei o decreto do Senhor. Pensava nesse salmo, meus irmãos, por algumas razões. Primeiro, porque nós já começamos a estudar o livro dos Salmos e estudamos o Salmo 1, e aí ficou na sequência o Salmo 2. Outra razão, porque nós nunca vivemos dias de tantos decretos como nós temos vivido agora. Toda semana, pelo Brasil afora, estados, municípios fazem novos decretos. Um decreto para substituir o outro decreto. Outros decretos são suspensos por decisões de tribunais que os anulam, tiram sua força. Um tempo de pandemia também, em que a maioria está preocupada com o fim da pandemia e envidando esforços para isso, mas alguns loucos por poder, fazendo da dor o ringue para matarem a sua fome de ganância e poder. E a gente pergunta quando isso vai acabar, quando a pandemia vai acabar, quando essa situação de decretos e limitações vai terminar, quando também esta roubalheira, e nós sabemos do nível de corrupção que já existe sobre os recursos destinados para o combate à pandemia também, quando isso vai acabar? Essa história vai acabar? E a outra pergunta seria: e Deus lá de cima? O que Ele diz disso tudo? O que Ele diz disso tudo? Pois bem, meus irmãos, nosso desejo nessa noite é, à luz deste salmo, buscar algumas respostas para esses questionamentos que nós temos. Portanto, dentro daquela proposta que temos tido de ministério para a igreja neste tempo difícil, consolo, discernimento e despertamento, nossa preocupação nesta noite vai mais para o discernimento. Não que não haja também este foco para consolo e despertamento. Resumindo o que nós já estudamos sobre Salmos, o livro dos Salmos, 150 Salmos, com introdução, o capítulo 1, os Salmos, aliás, porque não são capítulos, né? Os Salmos 1 e 2, que são a introdução, os Salmos 3 a 145, que formam 5 livros diferentes, separados, e os Salmos 146 a 150, que são
a conclusão. Estes 150 salmos, a maioria, quase 73, ou quase a metade, aliás, 73 é escrito por Davi. Outros tantos autores e 49 salmos anônimos, escritos num período de um pouco mais de 1000 anos no Antigo Testamento, e organizados no período pós-exílico, já para o fim do período do Antigo Testamento, para ser uma coletânea de louvor e de oração para o povo de Israel. Os Salmos 1 e 2 dão o tema de todo o Salmo e definem o seu propósito todo. O Salmo 1 fala da lei de Deus, o Salmo 2 fala do Messias, do Senhor Jesus. Os 5 livros que se seguem até o capítulo 145, todos eles tratam destes 2 temas, da lei de Deus e do Messias. E todos eles terminam do mesmo jeito: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Os últimos, a conclusão, 146 a 150, todos têm aleluia, são um coro de aleluia. E aleluia significa louve Yahvé. Os salmos, eles são ou de lamentação ou de louvor, no geral. Lamentação, dor, tristeza, agonia e até revolta para com este mundo mau e as pessoas que são más. E a pergunta que não se cala nos salmos: até quando, Senhor, as coisas vão ficar assim e o Senhor não vai fazer nada? Louvor, alegria, exultação, pelo que há de bom aqui que o Senhor nos deu, nos deixou, pelo cuidado dele e a esperança que nós temos no Salvador, o Senhor Jesus. E aí o que nós percebemos como uma coletânea de louvor, de oração e de adoração do povo de Israel, é que há no povo de Deus o desejo de ser fiel ao Senhor, mesmo vivendo no mundo mau. E o reconhecimento do cuidado do Senhor, mesmo em um mundo caído. E é por isso que até o fim do 3º livro dos Salmos, o Salmo de número 89, a maioria dos salmos são de lamento e são menos de louvor. Mas à medida que nós caminhamos do 4º para o 5º e o final dos salmos, o 4º e 5º livros e o final dos salmos, há mais salmos de louvor e menos salmos de lamento. E se finda num coro de aleluias. Porque quando nós andamos com Deus e vivemos com Deus, e essa é a ideia e o propósito desse livro, nos ensinar, como povo de Deus, mesmo no meio de todas as lutas e adversidades, nós sentimos o cuidado do Senhor. Olhando para os Salmos 1 e 2, portanto, que são a introdução de todo o livro dos Salmos, um fala da lei de Deus e o outro fala do Messias, um fala da lei de Deus e o outro fala da profecia, é messiânico. No Salmo 1, os justos se comprazem na lei de Deus. No Salmo 2, os ímpios desprezam a Deus. O Salmo 1 começa com bem-aventurança, o Salmo 2 termina com bem-aventurança. O Salmo 1 começa com felicidade e termina com condenação. O Salmo 2 começa com condenação e termina com felicidade. Ambos os salmos apresentam os 2 povos diferentes que campeiam toda a terra, justos e ímpios. O Salmo 2 é messiânico, como tantos outros salmos falam do Messias. É o salmo mais citado no Novo Testamento. Não há nenhum salmo que é citado tanto quanto ele, pelo menos 18 vezes. Apesar de não ter o título de quem o escreveu aqui, Atos, no capítulo 4, versículo 25, Pedro e João, claro, inspirados pelo Espírito Santo, portanto Deus, afirmam que Davi é o autor deste salmo. Este salmo é um poema de 4 estrofes, e cada estrofe com 3 linhas, e em cada estrofe nós ouvimos a voz de alguém. Na primeira estrofe, versículos 1 a 3, a gente ouve a voz de Deus. Segunda estrofe, na primeira estrofe, versículos de 1 a 3, a gente ouve a voz dos ímpios, dos homens maus. A segunda estrofe, os versículos 4 a 6, a gente ouve a voz de Deus. A terceira estrofe, a gente ouve a voz de Jesus, os versículos 7 a 9, o Messias. É ele que proclama o decreto do Senhor. E os versículos 10 a 12, a última estrofe, a quarta, a gente ouve a voz do salmista. E por aplicação podemos dizer a igreja. E aí nós vamos pensar agora nessas 2 primeiras vozes. A voz dos homens, dos maus, e depois a voz de Deus. E o que elas têm a nos dizer para esse tempo em que nós vivemos. Os versículos 1 a 3 dizem da voz dos homens, o que eles falam, o que eles fazem, o que eles pensam, qual é o modo de agir deles. E se você prestar atenção, é exatamente o mesmo modo de agir que vemos hoje em dia nos problemas que nós estamos vivendo. Eu queria resumir a voz dos homens em uma palavra: rebelião.
Os homens estão todos rebelados contra o Senhor. As coisas não vão muito bem aqui na terra, aqui embaixo. Nunca foram, na verdade, e não haveriam de estar agora. Se você lembrar-se da Bíblia que você já leu, se você não leu, você deveria lê-la toda. Nós temos sempre batido nessa tecla aqui na igreja, hoje pela manhã na escola dominical. O presbítero Rogério também falou disso. Desde o jardim do Éden, o homem está num estado de completa rebeldia contra Deus, desde o pecado. Romanos 5:10 diz que antes de se entregar ao Senhor Jesus, o homem é inimigo de Deus. Isaías 48:22 e 57:21 diz que neste estado de inimizade contra Deus, não há paz, nenhuma bondade do Senhor para com estes homens ímpios. Mas olhando ainda para Gênesis, até o capítulo de número 11 deste primeiro livro da Bíblia, nós vemos o pecado, a rebeldia do homem, a proliferação do pecado, que levou a dois grandes juízos. O capítulo 6, o dilúvio. O capítulo 11, a Torre de Babel. A Torre de Babel é a rebeldia numa proporção gigantesca. Quando os homens dizem assim, nós vamos ser igual a Deus, nós vamos atingir a estatura de Deus, os limites de Deus, vamos ser um único e grande povo sobre a terra. O Senhor desce sobre aquele lugar, os desbarata, e de Babel saem 70 nações para toda a terra, e ninguém entende mais ninguém. Até o capítulo 11, o pecado prolifera, e isso gera da parte do Senhor dois grandes juízos sobre a humanidade. Mas no capítulo 12 algo diferente acontece. O Senhor chama um homem para dele fazer um povo seu. Abraão, a quem o evangelho foi pré-anunciado, diz o Novo Testamento. Ele ouviu sobre o Senhor Jesus, que é o evangelho. Ele é chamado de pai dos crentes. E aí então você vai gostar dessa informação, e ela é muito relevante, e ela é intencional no livro de Gênesis, que até o capítulo 11, o termo amaldiçoar, que fala do juízo de Deus e que tomou forma em dois grandes momentos de juízo, o termo amaldiçoar aparece 5 vezes, mas até o capítulo 11 de Gênesis, mas no capítulo 12, versículos 2 e 3, e você pode conferir na sua Bíblia, o termo abençoar aparece 5 vezes. Até o capítulo 11, o termo amaldiçoar 5 vezes, mas nos versículos 2 e 3 do capítulo 12, o termo abençoar 5 vezes. O que Deus está dizendo? O caminho de rebeldia escolhido pelos homens levará inevitavelmente ao juízo e à condenação, mas não precisa ser assim. Eu estou formando um povo que é o povo da aliança, e esse povo será abençoado e será também abençoador para todas as nações da terra, aquelas 70 nações que saíram a partir do juízo de Babel. O que Davi está dizendo neste salmo, no versículo 1, como que numa exclamação, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Essa é a sua indagação, mas é como se ele dissesse, como podem os homens se rebelar contra Deus depois de tudo que ele fez? Depois de todo o cuidado que ele tem, quando Paulo pregou em Atenas, ele disse assim, olha, é Deus quem dá a vida, e tudo mais, Deus é quem promove a vida, Deus é quem sustenta a vida, e além da vida nesta terra, é Ele quem destinou um homem para a salvação, é Ele quem deu Jesus, o seu Filho. Agora, como podem os homens, depois de tudo isso, ainda se rebelarem e se revoltarem contra este Deus? Paulo fala deste estado de desobediência e rebeldia da humanidade distanciada de Deus. Romanos no capítulo 1, versículos 18 a 32, ele diz que toda a humanidade está marcada com o ferro da desobediência, como bois no curral estão marcados com as iniciais dos nomes de seus donos. E aí ele diz em Efésios 5, 6, que longe do Senhor Jesus são todos filhos da desobediência. E filhos da desobediência não herdarão o reino dos céus. O que nós podemos dizer sobre os 3 primeiros versículos, sobre estes homens e o que eles falam, e sobre esta rebelião generalizada? Primeira coisa, quem são os rebeldes? Quem são? O Salmo diz que quem são eles?
são todos os homens da terra, pagãos ou religiosos, eles ricos ou pobres, senhores, reis, ou servos, ou vassalos. Em Atos capítulo 2, versículos 24 a 27, depois de soltos, Pedro e João falaram sobre o ministério do Senhor Jesus e o fim dele, a crucificação, a forma como ele foi morto. E ali ele diz que foi Jesus morto por Herodes, por Pilatos, por gentios e por gente de Israel. E esse salmo que é messiânico e fala sobre o Senhor Jesus, fala exatamente disso. O que Pedro e João fazem no seu sermão, na sua defesa do Evangelho em Jerusalém, naqueles dias da igreja primitiva, é falar que o que foi dito neste Salmo 2 era a profecia para aquele momento final da vida do Senhor Jesus. E então, naqueles dias de crucificação do Senhor Jesus, isso aqui achou cumprimento. Reis e príncipes, Herodes, Pilatos, gentios, os gentios, o povo que não era judeu daquela época. E quando o Salmo fala de povos, o Antigo Testamento usa a expressão povo para falar sobre Israel. É o que Pedro e João falam de gente de Israel. Então são todos os homens. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, faz questão de dizer que o judeu, ele é indesculpável perante Deus. Romanos 2:1. E que o gentio é indesculpável perante Deus. Romanos 1:20. Porque todos, judeus e gentios, todos os homens são pecadores. Romanos 3:23. Eles se achavam diferentes por serem filhos de Abraão, assim eles diziam. Mas o que a Bíblia está dizendo é, de jeito nenhum, de forma alguma, não pense desse jeito. Portanto, esse salmo está dizendo que rebeldes são todos os homens de todos os lugares, de todos os povos, de todas as nações, de toda a terra. Todos são filhos da desobediência. Mas agora, quando um destes se aproxima do Senhor Jesus e se rende ao Senhor Jesus, então a ira de Deus é retirada de sobre ele, porque ela já foi paga pelo Senhor Jesus. Quem são os rebeldes? São todos. A rebeldia não é para nós mais. Nós éramos filhos da desobediência, mas não somos mais, porque somos filhos de Deus. É por isso que o servo de Deus e o filho de Deus não pode ser desobediente. Isso faz parte da sua antiga natureza, do velho homem. Isso não pode florescer de novo. É como Paulo escreve aos Colossenses dizendo, olha, tende morta a vossa natureza carnal, o velho homem. Deixa morto aquele que foi morto. Não reviva, não ressuscite. É isso que a Bíblia está dizendo. A desobediência não te cabe. A rebeldia não te cabe. E é por isso que os filhos têm que obedecer aos pais. Porque a rebeldia não lhes cabe como filhos de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz que os membros da igreja devem ser obedientes às suas autoridades, aos seus guias, aos seus pastores, porque a desobediência não lhes cabe. E é por isso que todos nós devemos ser obedientes ao Senhor, obedecer aos mandamentos de Deus, e não é penoso, como diz João em sua carta, obedecer aos mandamentos do Senhor, eles não são penosos, é deleitoso para a nossa alma obedecer ao Senhor. A rebeldia e a desobediência não nos cabe. Nesta geração que estamos vivendo, irmãos, a desobediência e a rebeldia é pregada como algo virtuoso, mas não é. É pecado, é desagradável. Toda raiz de desobediência, toda fagulha de rebeldia que comece a ir na sua alma, a se acender, você deve buscar no Senhor que isso seja retirado. A sua carne, sabe, o seu velho homem vai querer te dar razão. A sua consciência, que muitas vezes você a usa como sua conselheira, mas preste atenção, ela não é sua conselheira, ela é sua acusadora. Você deve silenciar. Quando estiver dizendo para você fazer uma coisa que a palavra do Senhor condena. O Senhor condena a desobediência, o Senhor condena a rebeldia. Mas olha só como se comportam os rebeldes, preste atenção. Eu vou ser indelicado aqui, mas eu creio que você vai me entender. A rebeldia é burra. E quando nós nos comportamos como rebeldes, nós nos comportamos como animais, como burros. E eu quero ser indelicado, mas calma, não comece a ficar chateado,
Preste atenção na explicação. Diz aqui o versículo 1 que estes povos todos, gentios e povos, gentios e judeus, imaginam coisas vãs. O termo hebraico imaginam aqui é o mesmo termo do capítulo 1, ou do Salmo 1, versículo 2, para meditar. Olha que enquanto o servo de Deus medita na lei de Deus, aquele que é ímpio, que está afastado do Senhor e que não quer o Senhor, ele imagina. O termo imaginar aqui traduzido para ficar um pouco mais tranquilo, porque ele também significa rosnar, é a atitude do animal, ou resmungar, a atitude de um insatisfeito. Olha que enquanto o servo de Deus medita na lei de Deus e tem na lei de Deus o seu prazer, o rebelde, ele rosna como um animal, ele resmunga como um insatisfeito. Portanto, a desobediência e a rebeldia são atitudes burras, as suas maquinações são sobre coisas vãs, coisas que não significam nada. Não significa nada, mas, sabe, ela começa a tomar uma forma, e aí eles se enfurecem, diz o texto, e aqui a fúria tem a ver com comoção, com tumulto, e logo encontram adeptos, porque conspiram, significa, sentam juntos para discutir a sua burrice. Como que uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa que é vã, que não significa nada, uma coisa tola que é dita, que é pregada, que é ensinada, sabe, começa a achar adeptos e todos começam a seguir atrás, ouvir a modinha ou coisas do tipo, até que chega a um ponto de um levante. Diz o texto que eles se levantam, e aqui o termo levantar significa colocar-se em ordem para a batalha. Atitudes que são animalescas, como rosnados de animais, desprovidos de inteligência, porque os que têm inteligência estão meditando na lei do Senhor, e estão se juntando sobre coisas que nada são, que são vãs, que não significam nada. Está se gerando tumulto e comoção, estão juntos discutindo o que fazer e se levantam para batalhar. Isso não parece muito com a política no nosso país hoje? Isso não se parece muito com a forma como as igrejas estão se comportando hoje? Isso não parece, meus irmãos? A desobediência e a rebeldia está instalada como um câncer maldito em todos os lugares, até nas igrejas do Senhor. Sabe por quê? Porque ela está dentro de cada um de nós, naquilo que nós chamamos de velho homem, amortecido sim, mas que às vezes é ativado pelas nossas vontades egoístas. Como se comportam os rebeldes? Eu gostaria que você olhasse sinceramente para a sua alma. E talvez isso seja mais fácil nesta noite, porque você não está na igreja ao lado dos seus irmãos. E porque ninguém vai olhar para você, mas você também não vai poder olhar para ninguém. E sem olhar para os seus irmãos da igreja, você vai poder pensar sobre você mesmo aí na sua casa. Reflita sobre você. Em que no seu coração, no seu âmago, na sua alma, nos seus pensamentos e sentimentos tem brotado a desobediência e a rebeldia. E não olhe para mim, sabe, não pense que eu estou te falando isso, porque isso está aqui no Salmo de número 2, e nós estamos ainda no versículo 1 deste Salmo. É o Senhor que tem isso para a sua vida. Por mim mesmo eu não teria nenhum interesse de te falar isso. A minha única razão de falar isso para você nesta noite, sem saber quem está aí, nem quantos estão assistindo essa transmissão, a minha única razão de falar interesse é porque está na palavra do Senhor. E essa deve ser a única razão e interesse seu de responder a essa pergunta que te faço, para que você extirpe isso do seu coração. E o que desejam os rebeldes? Preste atenção nisso, o que desejam os rebeldes? Eles dizem assim: rompamos os laços e sacudamos as algemas. Eles se acham prisioneiros de Deus, conforme diz Jeremias 5, versículo 5. Porque todos os homens, e isso diz respeito também aos homens e mulheres que estão nas igrejas do Senhor, querem o prazer da vida, o deleite da vida. Mas nós não devemos nos esquecer jamais que todo prazer e toda oferta de prazer longe da fonte é morte. Só no Senhor, que é o dono da vida e que oferta a vida e cuida da vida, é que de fato há vida. Tanto os aparelhos respiradores
de forma mecânica colocados para perdurar a vida, para dar tempo de curar infecções, e com toda a sua tecnologia não estão conseguindo salvar vidas. Sabe por quê? Porque só Deus é o Deus e dono da vida. Então só a vida na fonte da vida, e só há prazer junto a essa fonte, do contrário não existe. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas em Romanos 1, Paulo diz que somos escravos de Cristo, e a palavra servo lá significa escravo. Mas veja só como que é isso, fomos libertos para a liberdade, mas agora nós somos escravos. O que significa isso? Romanos 6,14 diz que nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Significa que aqueles que ainda não se renderam a Jesus estão sob o domínio do pecado. O pecado é o seu senhor. O homem nunca foi um ser livre. Ele está sob a tirania do pecado, do diabo e do inferno. Mas quando o Senhor Jesus nos liberta para a liberdade. Mas a nossa liberdade reside no fato de sermos servos, escravos do Senhor Jesus e obedecermos aos seus mandamentos. Sabe, não existe liberdade fora de autoridade. A liberdade fora de autoridade é anarquia, mas em situações espirituais ela não existe. Diz um autor muito acertadamente que a primeira obrigação de toda alma não é encontrar a liberdade, mas encontrar o seu Senhor. E eu repito, a obrigação primeira de toda alma não é encontrar a sua liberdade, mas é encontrar o seu Senhor. Eles não entendem, quando querem esta dita liberdade, que os laços de Deus são laços de amor, Oséias 11:4. E que o jugo do Senhor Jesus é leve e suave, Mateus 11:30. O que eles desejam? Eles desejam vida longe da vida. Por isso nos acham tão estranhos. E o que eles fazem? Preste atenção no que eles fazem. Nós nos assustamos hoje com iniciativas legislativas ou judiciais, com leis nas mais altas câmaras de poder ou na mais alta corte do nosso país, que tramam contra a família e seus princípios, e contra a igreja e o seu ministério. Mas nós devemos nos aquietar e nos lembrar que o pior eles já fizeram. E diz então o versículo 2 que eles se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. O que eles fizeram? E o que eles fazem? Se levantam contra o Senhor e o seu ungido. Você vai ver neste salmo que Deus é chamado de Senhor com letras maiúsculas, que é Yahvé, o Senhor da aliança, aquele que se apresentou a Moisés em Êxodo 3, dizendo: eu sou o que sou, o Deus eterno, o Deus incausado e que é causa de todas as coisas, o Deus da aliança, o nome pessoal de Deus. E há também o Senhor apenas com a primeira letra, o S em maiúscula, que é Adonai, que é o governo soberano de todo mundo e de todo o universo. E olha que estes homens aqui não estão se levantando contra Adonai, contra o que governa o universo. Eles estão se levantando contra Yahvé, contra o Deus da aliança. E para que isso fique muito entendido, contra o seu ungido, contra o Senhor Jesus, contra o Salvador, nós estamos tratando não de uma questão política, mas de uma questão espiritual e de fé. Os homens estão levantados não por questões políticas contra Deus, porque a igreja os atrapalha na sua política, na sua visão de mundo. Estão levantados contra o Deus da aliança, porque o seu pecado é denunciado, porque o seu futuro é anunciado, porque a sua miséria é proclamada. Então eles se levantam contra o Senhor, para promoverem uma outra religião, que não seja essa do Senhor. Toda oferta de fé, e de salvação, e de vida, fora do Senhor Jesus Cristo, é pecaminosa, e é por isso que nós seguimos única e exclusivamente a palavra do Senhor. A voz dos homens, ímpios e maus, a rebeldia, a rebelião. Até o versículo 3 é isso que nós vemos. E eles já fizeram o que de pior poderiam fazer. Mataram o Senhor Jesus. Portanto, Atos capítulo 4 diz que este texto profético é o cumprimento, ou cumpriu-se no dia da crucificação
do Senhor Jesus. Mas os versículos 4 a 6, e a gente vai terminar aqui, falam da voz de Deus. E eu quero dizer sobre a voz de Deus no termo da soberania. Se eu usei rebelião para falar dos homens, eu quero resumir os versículos 4 a 6 com o termo soberania. Acabamos de falar do cenário na terra. E é um cenário de animalesco. E é um cenário de burrice. Mas agora, a gente olha o cenário do céu, a voz de Deus. O que Deus vai dizer? Esse é aquele que habita nos céus. Como as coisas são diferentes no céu. Lá está tudo muito bem. As coisas lá estão numa tranquilidade só. O Senhor habita nos céus. Aqui Davi já está dizendo assim, o Espírito Santo por meio de Davi está dizendo assim, já viu a diferença? Os tolos, os desobedientes, os rebeldes, os que estão buscando prazer, os resmungões, os que estão rosnando, agindo como animais aqui embaixo. Mas lá em cima não, é lá em cima, a conversa é outra. Isaías, na época em que Uzias morreu, e Israel estava desesperado como povo, como reino. Isaías capítulo 6, ele viu o Senhor sobre um alto e sublime trono. João, no tempo em que o Império Romano assolava a igreja no final do primeiro século, vê Deus no seu trono alto e sublime também, o Senhor Jesus do lado dele. Coisa maravilhosa. No céu está tudo bem. Eu acredito que essa seja uma palavra de consolo para o nosso coração. No céu está tudo bem. O Senhor está lá. Olha que agora é o Senhor, Adonai, apenas o S maiúsculo. O governo, aquele que se assenta no trono, Ele está lá. Ele vem para cá como o Deus de aliança, Yahvé, mas Ele está sobre todo o universo, como governante soberano de todas as coisas. E o que de Deus a gente pode dizer aqui, de sua majestade, glória e soberania? Primeiro, versículo 4, da sua ironia. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. A língua hebraica tem esse recurso, essa figura de linguagem da ironia. É claro que Deus não é este ser sarcástico, irônico. Isso aqui é para dizer da disparidade, dizer um pouco que seja entre Deus e os homens. A Bíblia diz que Deus é grande, e isso é para que nós entendamos na nossa linguagem, sabe, restrita, resumida, pouca, mas Deus nem é grande, Deus é imensurável. E aqui o texto está dizendo isso, enquanto os homens estão rosnando como animais, Deus está rindo da atitude de rebeldia deles. O Senhor não está preocupado com eles, o Senhor não está com medo deles, o Senhor não está nem um pouco preocupado com as suas tramas, com seus disparates, com seus projetos, com seus decretos, porque para o Senhor, o maior governante do mundo não é sequer uma nota de rodapé na história. Na verdade, em Isaías 40, 15, o Senhor diz que os maiores homens da terra, as nações maiores da terra, são como um pingo que cai do balde. E olha, um pingo de água já é muito pouca coisa, mas um pingo que caiu do balde não é nada, não serve para nada, já não existe mais. No calor ele já cai e já nem existe mais. Ironia de Deus. Sabe por quê? Porque é muito diferente. Porque é muito diferente. Versículo 5 fala da ira de Deus. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Tá, é muito diferente. Mas Deus não está de braços cruzados. Essas coisas todas que estão acontecendo, Deus não está dormindo, de viagem, ou resolvendo outros negócios, como caçoou Elias dos profetas de Baal em relação ao seu falso Deus pagão. A Bíblia diz que o Senhor está irado. E ira é a justa atitude divina para com o pecador que rejeita a sua graciosa oferta de salvação. O Senhor está irado. E esta ira do Senhor é furiosa, porque furor aqui significa ardência. Então furor diz respeito à ardência desta ira. Ainda que seja ele longânimo, ele está dando tempo,
Pedro diz que o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa e a volta do Senhor Jesus. Ele está dando tempo, com toda a longanimidade, para que o pecador se arrependa. Mas quando isso acontecer, será um tempo em que estes homens rebeldes e que não se arrependeram e que não beijaram o Filho, na semana que vem veremos o restante do Salmo, serão confundidos. E o termo confundir aqui significa aterrorizar. E a Bíblia fala que o dia da volta do Senhor Jesus, que será de gozo, regozijo para a igreja, será de terror e angústia para o mundo. Eles pedirão para que as pedras caiam em cima deles, para que não caia sobre eles o juízo de Deus. Ironia de Deus. Deus ri do que os homens estão fazendo como animais, rebeldes ou desobedientes. O Senhor está irado, e esta ira está sendo guardada para o tempo certo. Mas o versículo 6, eu queria que você prestasse atenção aqui, porque a gente termina aqui, mas linka isso no próximo domingo, na próxima mensagem. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Isso aqui fala do projeto de Deus. Projeto de Deus para esse tempo. Isso foi profetizado no tempo do Antigo Testamento. Isso foi cumprido, conforme Pedro e João dizem em Atos 4, 24 a 27, no dia que o Senhor Jesus foi morto. E nós estamos vivendo a extensão deste cumprimento, porque o que foi ministério do Senhor Jesus foi transmitido para a sua igreja, para nós hoje. Projeto de Deus. Preste atenção nisso. Deus tem um plano perfeito que segue perfeitamente para o final. As coisas não estão descarrilhadas. Projeto de Deus. O plano está seguindo perfeitamente. A pandemia não pegou Deus de surpresa. A roubalheira dos políticos de nossa nação não pegou Deus de surpresa. Deus sabe o que está fazendo. A igreja que sofre e que está amedrontada não pegou Deus de surpresa. Temos visto a igreja amedrontada. Isso tem mostrado o quanto a nossa fé é incipiente, o quanto a nossa fé está pequena e o quanto nós precisamos crescer na vida com Deus. Isso não pegou Deus de surpresa. E esse tempo será tempo de preparação para nós todos. Qual é o projeto de Deus? E aqui eu quero destacar o rei e Sião. O rei está claro, é Jesus. Aqui ele diz: constituir o meu rei. O verbo constituir aqui no hebraico tem o mesmo sentido de ungir, do ungido do Cristo. Ele está dizendo que ele foi ungido, e esse termo também vai aparecer. E o Senhor Jesus veio, deixou o seu trono nos céus, a majestade da sua glória, veio à terra para ser rei dos judeus, e para mostrar as credenciais deste reino, que este reino não é comida, não é bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo, que este reino não é geográfico, não é material, não é desta terra, mas é dos céus. E ele foi elevado, e ele foi entronizado às máximas alturas, e está lá, e vai voltar, e todo joelho diante dele se dobrará, e o reconhecerá como rei. Ele é o rei, ele é o meu rei, ele é o seu rei, ele é o rei da igreja. E então nós temos Sião. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Sião é o outro nome para Jerusalém. É o nome preferido dos profetas para Jerusalém. E esse lugar e essa cidade é de muito significado na Bíblia. Desde Gênesis capítulo 14, quando vemos Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, da cidade da paz. E quando em Hebreus 7, 1 a 3, ele é relacionado como um tipo do Senhor Jesus. Foi nesse mesmo lugar que Abraão foi provado, aprovado e poupado de oferecer o seu filho Isaque em sacrifício ao Senhor, e Deus proveu para si um sacrifício para o lugar do rapazinho Isaque, e aquele lugar teve então o nome de o Senhor proverá, já de forma profética, para os dias em que o Cordeiro de Deus em Jerusalém seria a provisão de Deus
para o perdão de todos os nossos pecados. Essa é a cidade, esse é o lugar. Que em Gálatas capítulo 4, versículo 26, e Apocalipse capítulo 21, versículo 10, se torna igreja e fala da igreja. Jesus e a igreja. Rei e Sião, Jesus e a igreja. É chamada de santa, separada, consagrada. Portanto, meus irmãos, hoje, a igreja é a resposta de Deus para um mundo em rebeldia. E eu repito, a igreja hoje é a resposta, o projeto de Deus para um mundo em rebeldia. O decreto de Deus. Eu proclamarei o meu decreto. Eu proclamarei o decreto do Senhor. Está aqui. O que lemos em Isaías 46, 9 e 10. Aquilo que Deus determinou vai acontecer conforme Ele decretou. Sua vontade boa, perfeita, agradável, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Eu gostaria de terminar a mensagem dessa noite, dizendo 4 coisas. Primeiro, não devemos nos assustar com a rebeldia feroz, animalesca e burra do mundo. Se eles fizeram o pior, que foi matar Jesus, não vão fazer hoje. Se perseguiram ele e o Senhor, o Rei, o que vão fazer comigo e com você? Não devemos nos assustar. Somos cidadãos brasileiros, óbvio, participamos deste mundo enquanto estamos nele, precisamos dos recursos disponibilizados aqui? Sim. Mas não devemos perder de vista essa perspectiva além que nós temos, superior que nós temos da palavra. Nós não podemos nos assustar. A palavra de Deus tem que ser de consolo e conforto para o nosso coração. Mas a segunda coisa, nós devemos lembrar que o Senhor governa de forma soberana sobre todas as coisas e nada escapa ao seu olhar. Quando os homens são maus, o Senhor está vendo que eles são maus. Não devemos nos assustar com isso. Mas Ele está vendo e tomará medidas para isso. Devemos estar certos disso. Terceiro lugar, nós devemos lembrar que o Senhor da aliança é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Está tudo bem. Nós somos sua igreja. Nós estamos do lado certo. Ruim é do lado de lá, da rebeldia, da desobediência. O Senhor é o nosso Deus. Nós devemos ter o nosso coração aquecido com essa verdade. Mesmo quando a morte bate na porta, é o Senhor que nos chama para nos levar de volta para casa. Quarto lugar e último, de aplicação. Nós devemos lembrar que a história do mundo caminha para o fim, conforme Deus determinou. O fim pode ser hoje, o fim pode ser amanhã, o fim pode ser daqui a 1000 anos, mas a história caminha para o fim. A minha vida e a sua vida caminham para o fim também, da história particular de cada uma delas. Nesta semana o Senhor chamou Edmara. Nesta semana outros poderão ser chamados, sim. Esta semana 2 pastores de nossa cidade foram chamados. A nossa vez também chegará. E é porque a nossa história caminha para o fim proposto por Deus que nós devemos descansar. Dos maus e dos ruins que estão na terra, o Senhor, Adonai, ri-se deles e zomba deles, de suas asneiras. Mas de nós, o Senhor Yahvé, um detalhe importante do texto, para com eles, Ele é Adonai, para conosco Ele é Yahvé, Deus de aliança, para conosco Yahvé apresenta seu plano perfeito, nos faz parte do seu plano e faz-nos descansar dentro do seu plano. Fique tranquilo, está tudo em paz, está tudo sob controle, as coisas estão caminhando exatamente da forma como o Senhor determinou que caminhassem.
A pandemia vai acabar a hora que o Senhor determinou que ela acabe. Você terá saúde ou enfermará. Não se preocupe. O Senhor é Senhor sobre a sua vida. Não deixe nesse tempo a angústia, o desespero por conta da enfermidade, das notícias ruins de todos os dias. Também não deixe a ira, a revolta para com as questões que são políticas e dos homens que não temem ao Senhor. Não deixe nada disso. Olha para cá. Olha para a palavra de Deus. Olha para a igreja de Deus. Olha para o plano perfeito de Deus. Louve ao Senhor porque você faz parte do projeto de Deus. Se comprometa com o projeto de Deus. Descanse no Senhor. Deus abençoe sua vida. O decreto, no meio de tantos decretos, e na verdade no meio de uma bagunça de decretos, lembre-se que o soberano do universo já decretou o que não pode ser alterado. E está tudo correndo muito bem conforme Ele decretou. Fique em paz. Descanse seu coração.